1 quarto e 1 sobre 2. 1 sobre 2 é comum para os dois. Porque o 1 tem fator 1, e aqui eu tenho fator 1 nos dois, ó, 1. E eu tenho fator 2 nos dois de baixo, certo? Entre x2 e x, o que é comum é x. Vamos lá, tirar o fator 1 meio e tirar o fator x. Tá? Aqui dentro eu boto um número que multiplicado por 1 meio dá 1 quarto. É 1 sobre 2. Ou 1 quarto dividido por 1 meio dá 1 meio. Tá? Tira um fator x aqui, ó, do x2, fica só um fator de x. Tira o fator x, tira o fator 1, fica 1, né? Tira o fator x aqui, fica x. E tira o fator 1 meio, fica 1, só o número 1 meio. Se tu pegar 1 sobre 2 vezes x, é a mesma coisa que x sobre 2, né? 1 vezes x e 2. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando x sobre 2 e dividindo por x sobre 2. Dá exatamente 1, não sobra nenhum fator, na verdade, né? Tira o fator meio e tira o fator x. Dá 1 ali. Tá? Aqui, ó. Eu vou tirar o fator 1 em comum, ó. Mais 1 vezes quem? Justamente o meio x, que é esse aqui, ó, o meio x, mais 1. Agora observa que esse parênteses aqui, ó, é comum para os dois termos. Tá? Deixa eu ver se tu consegue enxergar um pouquinho mais abaixo. Acho que sim. Vamos lá, parte de cima primeiro. Meio x mais 1 vezes meio x menos 1. Ali embaixo, o parênteses é comum. Meio x mais 1. Deixa eu ver, dá para enxergar. Ok. Vezes, tira o parênteses daqui, fica só meio x. Tira o parênteses daqui, sobra mais 1. Tá? Simplifica esse aqui de cima com esse aqui de baixo, pode ser. O que te resta? X sobre... Eu vou botar assim, ó, para não confundir com o traço de fração principal. Sobrou esse parênteses aqui que eu chamo de x sobre 2, menos 1 na parte de cima. E embaixo sobrou x sobre 2 mais 1. Aqui está a resposta. Eu vou apagar aqui em cima e vou colocar a resposta aqui em cima também. Ó, x, só que daí nesse formato aqui, ó, x sobre 2 menos 1, x sobre 2 mais 1. Tá? E se tu quisesse colocar em decimal, ficaria 0,5x menos 1, porque 1 dividido por 2 é 0,5, né? 0,5x menos 1, 0,5x mais 1. E daí, no item D, temos a forma fatorada. Fechou? Ali os dois. Dá para enxergar ali, aqui também, deixa eu ver. Tá. Próximo? Ó,
Júlia, próximo. Então tá. O exercício 3, então. O João Vitor disse para esperar. Ah, tá. Ah, é, o João Vitor disse, espera aí. Tá. Deixa eu dar uma verificada aqui. Verifique quais dos trinômios abaixo são quadrados perfeitos. Tá, recebi a tua mensagem, Keila, pode deixar, tranquilo. Ok. Ó, o João Vitor já liberou então ali, posso apagar o quadro, certo? Certo. Aqui. Sim, entendi, Keila. Entendi. Posso apagar aqui? Muito bem. Agora, no próximo exercício, eu vou te mostrar alguns métodos para verificar quando nós temos um trinômio quadrado perfeito. Tá? Quando existe um trinômio quadrado perfeito. Claro, eu vou resolver alguns, daí os outros ficam depois para a gente corrigir, certo? Vamos ver se vai dar tempo da gente fazer. A gente tem 2 períodos hoje. Já são 8h48. Tá, sempre foi um período, né? Tá bem? Então a gente tem bastante tempo. Então, no exercício 3, as dicas são as seguintes. Exercício 3. Tá? Que diz assim, ó, verifique quais os trinômios abaixo são quadrados perfeitos. Então eu quero saber o que é trinômio quadrado perfeito, se são, ou seja, se os trinômios abaixo podem ser, a gente pode expressar os trinômios abaixo como o quadrado de um binômio. Tá? Vamos ver aqui, ó, x ao quadrado mais 6x mais 4. Mais 6x mais 4. Será que eu posso escrever ele como o quadrado de um binômio? O que é um quadrado de um binômio? É um primeiro termo mais um segundo termo, né? Respeitando aqui o sinal, né? Mais um primeiro termo mais um segundo termo, que não são semelhantes, elevado ao quadrado. Tá? Então, claro, o quadrado de uma soma, a gente lembra, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, uma das formas é fazer por comparação. Eu olho esse termo aqui, ó, e tento comparar com esse aqui. Então, para saber quem é o meu A, eu vou ter que... Isso aqui é um trinômio, esse aqui é um trinômio quadrado perfeito. Eu tenho que comparar com isso aqui, ó. Então, o meu A, eu digo que o meu A quadrado, esse termo A quadrado,
tem que ser a mesma coisa que esse x ao quadrado aqui, ó. Então, se a ao quadrado é x ao quadrado, o a vai ser o meu x. Então, eu estou supondo que o meu a, para escrever isso aqui, ó, como o quadrado de um binômio, o meu a vai ser o meu x. Eu observo b ao quadrado e tento comparar com esse termo aqui, ó. B ao quadrado é igual a 4. Então, b, né, raiz de 4 é 2. Raiz quadrada do número 4 é 2, porque 2 ao quadrado dá 4. Então, o segundo termo seria 2, para representar esse trinômio aqui como um quadrado, como o quadrado de um binômio. Mas para fechar esse termo aqui, ó, tem que ser, então, eu já vi esse, e agora vou ver esse aqui, ó. Então, esse termo 2AB aqui, ó, tem que fechar conforme o A e o B que eu supus, ó. O A é x e o B é 2. Então, quem seria 2 vezes o A vezes o B? Tá? O 2 é o número 2, vezes o A, que é x aqui, ó, e o B, que é 2. Bom, se o meu A, eu não vou chamar de A, vou chamar de primeiro termo, tá? Se o meu primeiro termo for x, se o meu segundo termo for 2, o dobro do primeiro pelo segundo, na verdade, vai ser 2 vezes 2, aqui, ó, 2 vezes 2, que dá 4 vezes o x, 2 vezes 2 vezes x, 4x. E quanto é que teria que dar? Teria que dar 6x. Então, eu digo que isso aqui, ó, é diferente do 6x. Ok? Então, por comparação, o que eu digo? Por comparação aqui, ó, como 2 vezes o primeiro pelo segundo, quem é que eu suponho que é o primeiro? O primeiro seria o x, o segundo seria o 2. 2 vezes o primeiro pelo segundo dá 4x e não dá o 6x. Significa que o x ao quadrado mais o 6x mais o 4, ó, não é um TQP. Não é um trinômio quadrado perfeito. E observa ainda, ó, se o meu primeiro termo fosse x, tá? Então eu vou escrever assim, ó. O meu segundo termo fosse 2. Quando eu elevo ao quadrado x mais 2, olha só o trinômio que eu obtenho. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4x. Né? 2 vezes x, 2x, 2x vezes 2, 4x. Mais quadrado do segundo, 4. Tá? Com certeza dá diferente desse trinômio aqui. Mas tem uma coisa que é legal, ó. Esse trinômio aqui, ó, a gente pode dizer que é um trinômio que está próximo desse aqui. Vamos usar esse termo. Se eu pego essa expressão aqui, ó, x mais 2 e elevo ao quadrado, dá essa expressão aqui, né? O que falta do 4x para o 6x? Só somar 2x, ó. Se eu pego essa expressão e somo 2x, o que vai acontecer? Eu vou ter x ao quadrado mais 6x mais 4. Então, na verdade, esse trinômio aqui não é um quadrado perfeito, mas ainda eu posso representar ele como o quadrado de um binômio mais alguma coisa, né? Isso aqui é o quadrado de x mais 2 mais 2x. Se eu somar 2x a esse quadrado desse binômio aqui, vai dar justamente esse trinômio aqui. Tá? Isso aqui é só uma curiosidade que, na verdade, a gente pode utilizar mais tarde. Agora não, por enquanto não. Mas termina aqui, ó, a expressão. Eu verifiquei, então, que no item A
eu não tenho um trinômio quadrado perfeito, não é um trinômio quadrado perfeito. Certo? Essa é uma forma da gente verificar se é um trinômio quadrado perfeito. Outra forma que não é tão boa de verificar é tentar fatorar isso aqui, certo? É tentar fatorar o 6x aqui. Por que eu não diria tão boa? Porque tu não consegue, se tu dividir pela metade o 6x, tu não consegue agrupamento. Tá? Daí tu tem que ver algumas técnicas bem legais assim para tentar verificar, né? Se tu tentar, que o problema, se tu tentar fatorar e não conseguir fatorar, não significa que não seja um trinômio, pode ser só, de repente, a falta de uma técnica algébrica, né? Se tu não consegue fatorar, daí tu tem que ter um pouquinho de experiência para verificar isso, porque o que tu faria aqui, ó? Dividiria em 3x mais 3x, daí tu vai ver que não dá um agrupamento, mas de repente outros dois termos tu consegue tu separar em outros dois termos não necessariamente iguais, tá bem? Conseguiram compreender isso? E da mesma forma ali, ó, quer ver? Deixa eu ver se a gente fizesse assim, ó. Só me diz aí, eu posso apagar? Sim ou não? O item A. Sim, só um pouquinho. Eu vou fazer um pequeno intervalo bem rapidinho. Daí eu paro de gravar e já retorno aí, tá? Só um pouquinho. Estamos de volta. Vamos lá então. Posso apagar, né? Então, essa foi uma forma. A outra forma, na verdade, bom, eu ia apresentar uma outra forma que na verdade é a mesma, né? Só deixa de uma forma mais técnica tudo isso aqui que a gente representou. Mas eu quero te mostrar assim, ó, também, ó. É outra forma mesmo. No mesmo item A, que é x ao quadrado mais 6x, x ao quadrado mais 6x mais 4. Né? Eu quero representar como o quadrado de um binômio, né? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. É praticamente a mesma coisa, né? Olha só, o teu primeiro termo ao quadrado vai ser o x ao quadrado. Ou melhor, vamos tentar usar assim, para comparar. Esse aqui está sendo elevado ao quadrado, aqui está sendo elevado ao quadrado o a, x ao quadrado. Mais duas vezes, tira o fator 2 do 6x aqui, ó, porque aqui tem duas vezes o primeiro pelo segundo. Então eu vou tirar o fator 2 do 6x, fica 3x mais 4. Tá? O primeiro fator está aqui, ó, certo? Ó, x ao quadrado. Eu botei mais 4 aqui, eu poderia ter colocado assim, ó, 2 ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais duas vezes. Quem seria o primeiro termo? O primeiro termo está aqui, que é o x, e o segundo termo, por esse aqui, seria o 3. Mas só que a expressão aqui, ó, pede 2 ao quadrado. E a expressão aqui, para o quadrado do binômio, ele está te falando o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então eu pego esse aqui, ó, e elevo ao quadrado.
E olha aqui, quem seria o segundo pelo termo misto seria 3. E quem seria o segundo pelo quadrado do segundo seria 2. Né? Então, por aqui a gente pode verificar também, ó, não coincidiu esse termo com esse termo aqui. Ó. Então, desse termo tu tenta extrair, né? Daí tu vê que isso aqui não é um TQP. Tá? Então, o item A tu poderia verificar desta forma aqui também, extraindo o fator 2, vendo quem é o primeiro. O primeiro é o x, né? Porque x elevado ao quadrado. Ó, x elevado ao quadrado. E o segundo seria o 3. Mas daí quando pega o quadrado do segundo aqui, ó, não dá o quadrado do suposto segundo aqui. Ok? Tá? Então essa seria a segunda. Na verdade é quase a mesma coisa. E a terceira forma que eu ia falar para vocês também é quase a mesma coisa. O que tu faz? Ó, tu pega, extrai a raiz. Tu quer escrever o quadrado de uma soma ou o quadrado de uma diferença. Pega esse termo aqui, extrai a raiz quadrada, x. Pega esse termo aqui, extrai a raiz quadrada, 2. Tá? E o sinal aqui do termo misto, daí tu eleva ao quadrado. Desenvolve isso aqui, se o desenvolvimento disso der diferente desse, esse aqui não é um TQP, esse aqui é o quadrado de um binômio, né? Ó, quadrado de x2, quadrado de x, x2, mais 2 vezes x vezes 2, 4x, mais quadrado do segundo, 4. O quadrado desse binômio aqui, ó, não deu esse trinômio. Tá? Então, esse trinômio não é um TQP. Esse aqui é um TQP. Né? Então, tá. Para tu encontrar esse termo aqui, ó, tu extrai a raiz. Para encontrar esse termo aqui, ficou horrível. É que eu não queria apagar ali para você. Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer assim, ó. Eu escrevo x ao quadrado mais 6x mais 4. Então aqui eu extraio a raiz dá x. Aqui eu extraio a raiz, dá 2. E aqui eu copio o sinal que é mais. Esqueci de botar aqui. Então fica isso. Daí tu confere, x mais 2 ao quadrado, quadrado do primeiro, x2. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4x. Mais quadrado do segundo, 4. Tá? Não vai dar esse termo, esse aqui não é um TQP, porque esse aqui é um TQP com os termos ali. Pronto. Então, é só extrair a raiz e pegar a soma, porque é soma, né? Vamos botar uma flechinha aqui. Se for uma diferença, bota uma diferença. Não é um TQP. Esse aqui é um TQP, esse aqui não. Feito? Então, outra forma de verificarmos. O que eu dou a dica ali no item B para tu verificar se é um TQP ou não? Uma das dicas é transformar em fração, né? Ou usar o número decimal no item B. Só fala para mim se eu posso apagar. Posso apagar sim ou não? Escreve assim, ó, pode. Ou não pode. PD. Pode, então. Foi. Foi, né? Vamos lá então no item B. Aqui no item B algumas dicas, né? 0,04x quadrado, 0,04x ao quadrado, menos 0,4x.
e mais 1. Tá? Então, esse aqui vai ser o quadrado de quem? Tá? Esse aqui vai ser o quadrado de quem? Tu tem que observar esse menos aqui. Então, a tua tentativa é pegar o A menos o B, que é o sinal menos aqui, e elevar ao quadrado. Isso aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? O que tu faz então para esse 0,04? Começa expressando, tenta reescrever isso aqui em forma de fração. É uma forma de escrever, tá? 0,04 é 4, coloca 1, conta as casas decimais, cada casa decimal, 1 zero. Dá para dividir por 4 em cima, simplifica, né? E dá para dividir por 4 embaixo. Então aqui vai ficar 1 sobre 25, ok? 1 sobre 25. 0,4, mesma coisa, ó, escreve 4, coloca o 1 em uma casa decimal, 10. Divide por 2 em cima, dá 2 em cima, 5 embaixo. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Né? 2 em cima vai dar 2 sobre 5. Tá? Então, um é 1 sobre 25, o outro é 2 sobre 5. Daí tu substitui essa expressão e faz uma daquelas verificações que eu te falei. Né? Verifica que 1 sobre 25x ao quadrado é o quadrado de quem? Verifica que 1 é o quadrado de quem? Né? Ó. Daí tu vai fazer A ao quadrado, quem seria? Se A ao quadrado é 1 sobre 25x ao quadrado, o A seria quem? O B ao quadrado seria quem? E daí depois tu confere 2A vezes B, se vai fechar esse termo aqui com x ou não, né? Conforme o A e o B que tu descobre desses termos aqui. Certo? O item C, mesma coisa. O item C ali fica bem facilzinho, bem mais fácil, né? De verificar. O item D também, tá? E lembrando que se é um TQP, tu consegue fatorar. Se ele for um TQP, tu separa ele em duas partes iguais e consegue fatorar. Mas não há necessidade de fatorar, é só verificar se é um trinômio quadrado perfeito ou não. Tá? Certo? Talvez o item B ali seja um pouquinho mais chatinho de fazer, os outros sejam mais fáceis. O item B e o item E ali sejam só porque tem frações ali, ou números decimais, né? Mas é tranquilo, dá para tentar resolver transformando em fração. Ou pegando os coeficientes ali e trabalhando com o próprio coeficiente. Só deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Vou apagar aqui, tá? Outra dica aqui, ó. Ao invés de trabalhar com fração, trabalhar com número decimal. Tá? Tu quer saber 0,04 é igual ao quadrado de quem? É quem elevado ao quadrado. Né? Então, uma das formas é tu extrair a raiz quadrada de 0,04. Outra forma, tá, manual de fazer isso aqui, é tu pensar num número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 0,04. Como o produto tem duas casas decimais, o número vai ter apenas uma casa decimal. Então, para dar 4, tem que ser 2. 2 vezes 2 dá 4, né? Então, 2 vezes 2 dá 4. Só que o número tem que ter uma casa decimal. Então eu escrevo assim, ó, 0,2 elevado ao quadrado e realmente, né, 0,2 elevado ao quadrado dá 0,04. Pensa comigo. Como é que a gente multiplica 0,2 por 0,2? A gente multiplica desta forma.
o número que faz sentido, né? 2 vezes 2, e esse aqui conta uma casa decimal e esse aqui conta outra casa decimal. Então eu multiplico 2 por 2 e o resultado final tem que ter duas casas decimais. 2 vezes 2, 4. Com duas casas decimais, eu acrescento um zero aqui e a vírgula eu coloco aqui e zero. Daí tu descobre que, né, 0,2 elevado ao quadrado dá 0,04. Tá? Então, uma forma de fazer sem usar a fração, né? Só usando a técnica de números decimais. Mas daí é contigo também, né? Tu vê qual é a melhor forma. Claro que quando tu for desenvolver ali para mim, daí tu vai mostrar o teu desenvolvimento, né? Tu não vai colocar só a resposta, não vai chegar lá na calculadora, simplesmente pode até usar a calculadora, não tem problema, né? Para verificar o teu resultado, mas só que tu tem que argumentar para mim de onde é que tu tirou o teu cálculo, né? Se a calculadora só te dá a resposta, sem tu me argumentar, daí não tá valendo de nada, né? Tá entendendo, né? O que eu tô falando? As dicas. Então tá. Foi o item B, o item C, o item D e o item E. Daí então eu corrijo com vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, na quinta-feira, ok? O que nós faremos agora, nesse tempo que nos resta, eu vou dar uma conferida com vocês na unidade 1, que eu vou falar ali então. Alguns ali, acho que o João Vitor estava falando, ô professor, eu posso fazer os exercícios finais ali da unidade 1? Pode fazer, porque daqui a pouco eu vou pedir, não vou pedir todos, tá? Mas eu vou pedir alguns, esses que vão entrar ali na avaliação da unidade 1, tá bem? Provavelmente, se eu precisar acrescentar alguma coisa que não está no livro, eu acrescento, mas eu não acredito que seja muito diferente ali do que está sendo pedido na unidade 1, tá bem? Então agora eu vou retornar com vocês na unidade 1, não te preocupa que a avaliação ela vem com todas as questões, tu não precisa nem ter, tu pode responder no próprio, tu vai poder responder na própria plataforma, no próprio formulário. Ah, meu Deus, enrolou o fio aqui, só um pouquinho. Vamos ver então. Sair daqui.